A escuridão engolia a estrada à minha frente, enquanto eu, com apenas 18 anos, enfrentava minha primeira grande jornada sozinha. O SUV barato, carregado com os fragmentos da minha vida anterior, parecia frágil contra a vastidão da noite. Cada quilômetro me afastava mais do conforto familiar, em direção a um futuro incerto na faculdade. Os 600 quilômetros planejados para 2 dias de viagem pareciam se estender infinitamente. O GPS, meu único guia nesta odisseia solitária, prometia um hotel às 23 horas. Mas à medida que a noite avançava, essa promessa parecia cada vez mais distante. Por volta das 19 horas, o sol se rendeu à escuridão, levando consigo os últimos vestígios de civilização. Os carros, antes frequentes companheiros de estrada, tornaram-se raros. Ocasionalmente, faróis surgiam no horizonte, apenas para desaparecer rapidamente, como fantasmas na noite. A solidão era palpável. O silêncio dentro do carro, quebrado apenas pelo zumbido monótono do motor, começou a pesar sobre mim. Minha mente, exausta, começou a criar sombras onde não havia nada. Às 22 horas, o cansaço e o tédio haviam se transformado em uma ansiedade crescente. A estrada parecia se estender infinitamente, engolindo meu pequeno veículo em sua vastidão escura. Foi então que vi o sinal de um posto de gasolina. Saí da estrada principal, adentrando um caminho mal iluminado. O posto surgiu como uma ilha de luz no oceano de escuridão. Não havia cidade, nem outras construções. Apenas aquele posto solitário, com suas bombas silenciosas e uma pequena loja de conveniência. Enquanto me aproximava, notei algo estranho. Não havia outros carros, nenhum sinal de vida. As luzes fluorescentes piscavam de maneira irregular, lançando sombras inquietantes. Um arrepio percorreu minha espinha. Parei o carro próximo a uma das bombas, o som do motor morrendo deixou um silêncio opressivo. Hesitei antes de abrir a porta, subitamente consciente de quão vulnerável eu estava. O ar da noite estava carregado de uma tensão inexplicável. Enquanto me preparava para sair do carro, vi um movimento pelo canto do olho. Uma figura sombria pareceu se mover na periferia da luz vacilante. Meu coração acelerou. Estava realmente ali? Ou minha mente exausta estava me pregando peças? Com as mãos trêmulas, tranquei as portas do carro. De repente, aquele posto de gasolina solitário não parecia mais um refúgio, mas sim uma armadilha na vastidão da noite. O silêncio do posto de gasolina foi quebrado pelo som dos meus passos hesitantes. A escuridão parecia engolir tudo além do círculo de luz fraca das bombas. Foi então que uma figura emergiu das sombras, quase me fazendo gritar. Era um homem, provavelmente na casa dos 50 anos, com a aparência de quem havia sido maltratado pela vida. Seus olhos, fundos e inquietos, contrastavam com um sorriso forçado que enviou arrepios pela minha espinha. "Oi, você precisa de algo?" Perguntei, minha voz tremendo levemente. Ele parou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido, antes de responder. "Pegue a saída de volta para a rodovia." Confusão e medo se misturaram em meu estômago. Sua instrução não fazia sentido. Voltar pela mesma saída significaria dirigir na contramão. Quando questionei, ele apenas repetiu, mais urgente desta vez, antes de se afastar para as sombras da loja de conveniência. Meu coração martelava no peito enquanto eu entrava no carro. O homem agora sentado à margem da loja, observando-me com olhos que pareciam brilhar na escuridão. Algo estava errado. Muito errado. Ignorando seu aviso, segui para a entrada da rodovia. À medida que me aproximava, notei que as luzes da rua estavam todas apagadas, mergulhando a estrada em uma escuridão impenetrável. Desacelerando, mantive os olhos fixos na estrada à frente, meus dedos brancos de tanto apertar o volante. Foi então que vi, por uma fração de segundo, o contorno de uma figura à esquerda. Antes que pudesse reagir, faróis surgiram do nada, cegando-me momentaneamente. Uma caminhonete freou bruscamente à minha frente, bloqueando completamente a passagem. O tempo pareceu desacelerar quando as portas se abriram. 4 homens saltaram do veículo, cada um empunhando uma arma diferente. Morcegos de metal cintilavam sob a luz fraca.
Facões e facas brilhavam com promessas mortais. O mais aterrorizante eram seus rostos. Não havia máscaras, nenhuma tentativa de esconder suas identidades. Apenas expressões vazias, olhos mortos que me encaravam sem um traço de emoção ou humanidade. Congelei, incapaz de me mover ou gritar. O som de meu próprio coração parecia ensurdecedor no silêncio da noite. As figuras se aproximavam lentamente, metódicas, como predadores cercando sua presa. Naquele momento, entendi o aviso do homem no posto. Não era loucura, era uma tentativa desesperada de me salvar deste pesadelo. Enquanto os homens se aproximavam, seus passos ecoando na estrada vazia, uma única pergunta ecoava em minha mente. Será que eu sobreviveria para ver o amanhecer? A noite engoliu meus passos desesperados enquanto eu me lançava para a vastidão do campo. O ar frio queimava meus pulmões, cada respiração ofegante marcando a distância entre mim e o pesadelo que deixei para trás. Mas o terror que despertaram em mim persistia, impulsionando-me adiante. A grama alta chicoteava meu corpo enquanto eu avançava, suas lâminas afiadas cortando minha pele como 1000 pequenas navalhas. O campo, antes um mero cenário bucólico, transformou-se em um labirinto vivo e hostil. A escuridão parecia ter substância própria, densa e sufocante, engolindo os sons da minha fuga e devolvendo apenas o eco surdo do meu coração em pânico. Olhei para trás, vislumbrando a silhueta do homem me perseguindo. Seu vulto escuro contrastava com a luz fraca da lua, transformando-o em uma figura quase sobrenatural. O medo gelado se espalhou pelo meu corpo, alimentando minha fuga desesperada. À medida que avançava mais fundo no campo, a grama ficava mais alta e densa. Logo perdi toda a noção de direção. Meu carro, a estrada. Tudo havia desaparecido, engolido pela vastidão escura do campo. O som de passos atrás de mim parecia se multiplicar. Seriam ecos ou havia mais perseguidores? Minha mente, tomada pelo pânico, começou a criar sombras e movimentos onde não havia nada. Subitamente, meu pé se prendeu em algo. Uma raiz, talvez, e caí pesadamente no chão. O impacto expulsou o ar dos meus pulmões, deixando-me momentaneamente atordoado. Lutei para me levantar. A grama alta me cercando, parecendo querer me manter preso ao chão. Foi então que ouvi vozes, sussurros, vindos de todas as direções. Congelei, meu corpo tremendo incontrolavelmente. As vozes pareciam se aproximar, circulando-me como predadores cercando sua presa. Em um momento de clareza desesperada, lembrei-me do meu celular. Com mãos trêmulas, peguei-o do bolso. A luz da tela iluminou o pequeno espaço ao meu redor, revelando nada. Apenas grama e escuridão. Tentei ligar para a polícia, mas não havia sinal. Estava sozinho, perdido em um mar de grama e terror. As vozes ficaram mais altas, mais claras. Risadas baixas e murmúrios ininteligíveis se misturavam ao som do vento na grama. Seriam reais ou produto da minha mente aterrorizada? Levantei-me, girando em círculos, tentando localizar a origem dos sons. A cada movimento, a grama parecia se fechar mais ao meu redor, como se quisesse me sufocar. De repente, um clarão de luz cortou a escuridão. Faróis? Resgate? Ou algo pior? Congelei, dividido entre a esperança de salvação e o medo do desconhecido. As vozes se intensificaram, agora quase gritos, misturando-se ao som de passos se aproximando rapidamente. O campo, que antes parecia apenas um obstáculo em meu caminho, agora se revelava como uma armadilha mortal, escondendo segredos e horrores que eu nem podia imaginar. Uma única pergunta ecoava em minha mente. Será que eu sobreviveria para ver o amanhecer? Ou este campo se tornaria meu túmulo silencioso? Meus pulmões queimavam enquanto eu diminuía o ritmo, a adrenalina ainda pulsando em minhas veias. O silêncio do campo era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da minha respiração ofegante. Cada movimento da grama alta me fazia congelar, temendo que o homem ainda estivesse à espreita nas sombras. Avancei cautelosamente, meus sentidos em alerta máximo.
O alívio me invadiu quando vislumbrei as luzes de uma casa ao longe. Atravessei o quintal estranho como um fantasma, temendo chamar atenção indesejada. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava para a polícia, a voz do atendente soando como música para meus ouvidos. Quando as viaturas chegaram, iluminando a noite com suas luzes piscantes, eu quase desabei de alívio. Meu carro intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas a ausência de sinais de roubo apenas intensificou meu medo. Que intenções mais sombrias aquele homem poderia ter? Anos depois, essa noite ainda me assombra. Agora, como motorista de caminhão há 2 décadas, eu pensava ter visto de tudo. As estradas do país eram como velhas amigas, familiares e previsíveis. Até aquela noite, a tempestade se aproximava, cortinas de chuva obscurecendo a visão através do para-brisa. O cansaço pesava em minhas pálpebras e eu ansiava pela próxima parada de caminhão. Foi então que aconteceu. Um clarão repentino inundou minha cabine. Luzes intensas surgiram do nada, como se materializadas da própria escuridão. A estrada era plana e reta. Eu deveria tê-las visto se aproximando. Mas não vi. O veículo misterioso colou em minha traseira, seus faróis ofuscantes me cegando através dos espelhos. Meu coração disparou, as mãos apertando o volante com força renovada. Não havia lógica naquilo. Como poderiam ter aparecido tão repentinamente? Tentei aumentar a velocidade, mas o caminhão pesado respondia lentamente. As luzes permaneciam implacáveis, quase tocando meu para-choque traseiro. A chuva intensificava-se, transformando a estrada em um rio negro e traiçoeiro. Um pensamento terrível me ocorreu. E se não fosse um veículo comum? E se fosse algo sobrenatural? 20 anos nas estradas nunca me prepararam para isso. O medo primitivo que senti naquela noite há tantos anos atrás voltou com força total, enquanto a tempestade rugia e as luzes misteriosas me perseguiam. Eu percebi que esta viagem seria diferente de todas as outras. A estrada familiar havia se transformado em um pesadelo, e eu não fazia ideia de como escapar. A escuridão engoliu o veículo misterioso, seus faróis desaparecendo como olhos fantasmagóricos se fechando. Meu coração martelava no peito, enquanto eu vasculhava freneticamente os retrovisores, buscando qualquer sinal daquela presença ameaçadora. A chuva torrencial transformava a noite em um borrão indistinto, tornando impossível discernir se ainda estava sendo seguido. Um lampejo de alívio me invadiu ao avistar a placa indicando uma parada de caminhões a 5 quilômetros. Aqueles poucos quilômetros pareceram se estender por uma eternidade, cada segundo carregado com a tensão do desconhecido. Minha mente girava em um turbilhão de possibilidades sombrias. Seria um assalto? Algo ainda mais sinistro? Os 8 quilômetros finais foram uma tortura psicológica. A ausência de luzes atrás de mim não trazia conforto, apenas intensificava a sensação de estar sendo observado, caçado. A tempestade parecia conspirar contra mim, suas cortinas de chuva ocultando qualquer ameaça potencial. Finalmente, as luzes da parada de caminhões surgiram como um farol na tempestade. Entrei no estacionamento quase vazio, a desolação do lugar amplificando minha sensação de vulnerabilidade. Estacionei no meio do local, buscando a falsa segurança da exposição. Com as mãos trêmulas, desliguei o motor. O silêncio repentino foi opressivo, quebrado apenas pelo tamborilar incessante da chuva no teto da cabine. Forcei-me a esperar, observando atentamente os espelhos, procurando qualquer movimento suspeito. Minutos se arrastaram como horas. A cada sombra que se movia na periferia da minha visão, meus músculos se tensionavam, prontos para reagir. O estacionamento, com seus poucos caminhões dispersos, parecia um cenário perfeito para uma emboscada. Lentamente comecei a organizar minhas coisas, mais para manter as mãos ocupadas do que por necessidade real. Cada ruído, o ranger do assento, o tilintar das chaves, soava amplificado em meus ouvidos hipersensíveis. Foi então que notei.
Um movimento sutil no espelho lateral. Algo que não deveria estar lá, movendo-se com propósito definido. Congelei. Meu sangue gelando nas veias. A tempestade rugiu com força renovada. Um clarão de relâmpago iluminando brevemente o estacionamento. Naquele instante fugaz, vi uma figura. Alta, imóvel, parada ao lado do meu caminhão. Quando a escuridão retornou, ela havia desaparecido. Meu coração disparou, a adrenalina inundando meu sistema. Tanto tempo nas estradas não me prepararam para isso. O que quer que estivesse lá fora, eu sabia instintivamente que talvez não era humano. E agora, preso na cabine do meu caminhão, eu me perguntava se aquela parada seria meu refúgio ou minha armadilha final. A chuva gelada me açoitou quando abri a porta, meus olhos vasculhando freneticamente a escuridão. O alívio momentâneo ao não ver nenhum carro foi rapidamente substituído por uma inquietação crescente. Algo não estava certo. Refugiei-me na cabine. O som da chuva no teto de metal criando uma sinfonia sinistra. Tentei dormir, mas meus sonhos foram povoados por sombras e vultos ameaçadores. Um estrondo ensurdecedor me arrancou do sono. Meu coração disparou, a adrenalina inundando minhas veias. A tempestade rugia lá fora, mas algo mais havia sacudido o caminhão. Com as mãos trêmulas, abri a porta. A cena que se revelou fez meu sangue gelar. Um carro fantasmagórico, seus faróis apagados, pairava atrás do trailer. Duas figuras sombrias se moviam na escuridão, seus contornos borrados pela cortina de chuva. O pânico me paralisou. Minha mente gritava para fugir, mas meu corpo recusava-se a obedecer. Naquele momento de hesitação fatal, a porta foi violentamente empurrada contra mim. Um terceiro homem surgiu, sua silhueta recortada contra a noite tempestuosa. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Fique onde está. A mão escondida em seu moletom prometia violência iminente. O tempo pareceu se arrastar. Cada segundo era uma eternidade de terror. O caminhão tremia, ecoando os movimentos dos invasores. O homem na porta me observava com uma intensidade predatória, seus olhos nunca deixando os meus. Então, tão repentinamente quanto apareceram, eles se foram. O carro desapareceu na noite, engolido pela tempestade. Fiquei ali, tremendo, incapaz de processar o que havia acontecido. A polícia veio, fez perguntas, mas as respostas permaneceram esquivas. Quem eram aqueles homens? O que queriam? As perguntas me assombravam, ecoando em minha mente muito depois que a tempestade passou. Percebi então que minha vigilância havia me salvado. Se tivesse cedido ao impulso de fugir, meu destino poderia ter sido muito diferente. As estradas que eu conhecia tão bem haviam se revelado um terreno traiçoeiro, escondendo perigos que eu nunca poderia ter imaginado. Enquanto o sol nascia, trazendo uma falsa sensação de segurança, eu sabia que nunca mais veria a noite da mesma forma. As sombras agora guardavam segredos, e cada curva da estrada poderia esconder uma ameaça. A inocência de 20 anos nas estradas havia sido roubada em uma única noite tempestuosa, deixando-me para sempre mudada. Bom, meus amigos, se inscreva no canal e se gostaram dessas histórias. Comentem se querem mais. E deixe seu like, isso é muito importante, não se esqueçam.